Olá, está começando mais um Pod Anderson. Obrigado a você que está nos acompanhando. E aproveite, antes de a gente começar o bate-papo de hoje, inscreva-se no canal, ative as notificações, o sininho para você receber o nosso programa toda vez que a gente estiver exibindo aqui pelo canal do YouTube. Vá lá agora então, se inscreva, dê o seu like e participe. Hoje, senhoras e senhores, a gente está recebendo aqui o pastor Reginaldo, pastor, coach, quem mais? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai assistir o programa aí, tudo bem? Ô, meu amigo, é um prazer estar com você, uma honra. Na verdade, é eu que me sinto privilegiado, porque eu te conheço há muito tempo, sei do seu profissionalismo, da sua competência, do seu trabalho, que já reverberou nesse Mato Grosso, os rincões mato-grossenses. Então, estar aqui é uma honra. Pastor melhor. Pastor melhor. Pastor, nós vivemos no meio de uma geração que precisa ser pastoreada, da forma mais bíblica possível. Você se lembra do dia que a gente se encontrou pela primeira vez, não? Acho que não vou me lembrar, cara. Você não lembra? Primeira vez que a gente se encontrou, eu estava chegando para fazer o check-in no hotel em Sinop, e você estava lá fazendo o check-in com um cantor gospel, não sei se era do Trazendo a Arca. O Arcanjo, é isso mesmo. Eu não me lembro direito quem era. Trazendo a Arca. Aí você pega e fala assim, muito prazer, eu sou o Reginaldo. Aí a gente começou a conversar, bateu papo daqui, bateu papo de lá, você me convidou para conhecer o projeto Grande Mostarda. O projeto Grande Mostarda, para você que está assistindo a gente, era um projeto... Ainda tem o Grande Mostarda? Ainda tem. Um projeto maravilhoso em Sinop, ganhou prêmio internacional. Aí fui lá, conheci o projeto, conheci a sua igreja. E aí você disse assim, ó, um dia um vai precisar do outro. Isso tem uns 20 anos, mais ou menos. E a gente está nessa caminhada juntos há 20 anos. Um dia, um precisando do outro e um batendo papo com o outro. Você não lembra disso, rapaz? Você me falando agora... Sua memória. Não, e mais do que isso. Aquele encontro foi ocasional. Mas a minha conversa com você foi uma decisão bem pessoal. Eu quis te conhecer. Já sabia do seu trabalho, já sabia que você era cristão, então eu quis te conhecer. Então foi a forma bem decidida minha de me aproximar. E quando nós conversamos, essa conexão que nós tivemos foi instantânea. Falei, cara, eu quero ser amigo do Anderson. Quero ser... Mas que tipo de amigo? Não aquele que necessariamente sempre conversa, sempre se vê, sempre estão juntos, mesmo porque geograficamente moramos distante um do outro. Mas gente que quando se reencontra é como se tivesse se visto ontem. Essa é a minha relação com você. Exatamente assim. E com um trabalho fantástico que você sempre fez lá em Sinop e realiza até hoje, saindo de Juscimeira? Juscimeira. Uma terra maravilhosa. Eu me lembro de uma história que você... Gente, eu tô falando porque é a história que ele contou, ele vai confirmar aqui. Ele fala assim, um neguinho, um pretinho, ele conta isso. Ele contou num culto lá em Sinop, sair lá de Juscimeira, gago, feio... E cheio de complexo. Como é que foi vencer tudo isso? Eu aprendi desde cedo, Anderson, que o ambiente contrário te obriga a despertar competência que você desconhece em você mesmo. Até os 12 anos eu era gago, criado num ambiente socioeconômico limitado. Ou seja, esse tipo de situação favorece, cria uma efervescência na alma de você querer alguma coisa maior. Então, eu diria para você, a situação contrária me obrigou a querer avançar na vida, entendeu? A ultrapassar os limites. Mesmo porque, naquela época, eu já fui para colégio interno, colégio agrícola, fiquei 7 anos em colégio interno, aqui na escola de São Vicente, na escola agrotécnica. Aliás, eu terminei aí. Então, assim, eu diria para você que o ambiente, ele te molda, mas quem decide o que você será é você mesmo. Você tem um irmão que jogou futebol? Tenho, meu irmão Osias, jogou aqui com o Nasser na época, jogou com o Oséias. Osias jogou não é no Dom Bosco, no Operário. Começou aqui, depois foi para o Moarama, depois o União São João de Araras, jogou junto com o Roberto Carlos, depois ele foi para o Grêmio, na época do Felipe Scolari, e naquele período, inclusive quando o Denner da Portuguesa, faleceu, naquele mês o meu irmão faleceu também, num acidente de carro, um trágico acidente. Mesmo no caso parecido com o Denner, então? Muito. No caso do Denner foi aquele acidente que o cinto, né? Segurança acabou no meu irmão foi um capotamento, ele foi jogado para fora. Ele e um amigo dele, Israel, os dois jogadores lá do União São João de Araras. E você nunca jogou bola? Ao contrário, todos consideravam, e eu também acredito, que eu era melhor que o meu irmão. Só que eu não fui insistente. Ele foi mais insistente, mais decisivo, mais comprometido. E era um excelente cabeceador, tinha uma altura assim, 1,84 m, 85 m. Ele se movimentava muito na área, inclusive por muito tempo. Se alguém entrar aí no YouTube, vai ver Osias, União São João de Araras, vai ver vários gols dele. Ele foi
no Paulista, foi o segundo artilheiro, perdeu pro Amoroso, na época ele estava no Guarani. Pô, perdeu pro Amoroso, então... Exatamente. O seu irmão era bom de bola. Bom. E na nossa família produziu bons jogadores, mas só ele que foi para frente. Persistente. É. Bom, você viu, né? E por que não foi técnico agrícola você? Por que não foi engenheiro, agrônomo? Não, eu tentei... Aliás, como técnico agropecuária, formado aqui na Escola Agrotécnica de São Vicente, eu exerci a função. Eu trabalhei vários anos na empresa aqui, tentei, na época, fazer veterinária e não consegui, eu tinha que trabalhar para me manter. Depois de algum tempo, eu fiz administração de empresa. Nada a ver com a... Não, tudo a ver. Técnico. Agora, em vez de ser o técnico que trabalha no campo, eu sou administrador que administra ele que trabalha no campo. Explica, vai. Não, o que é o administrador? O administrador administra o business, os negócios, né? Então, o administrador, ele cuida da empresa e o técnico trabalha na empresa. Bom, então, para partir para a área pastoral é a mesma coisa também, não? Ou mudou muito? Não muda, porque depois eu fiz teologia, me formei em teologia, né? E eu sou evangélico, né? Da igreja, via o viés batista, igreja batista. Então, fui para o ministério. O que é a igreja? É uma grande estrutura que necessita de gerenciamento, sabendo que o dono é Deus. Mas as dinâmicas gerenciais, administrativas, são as mesmas que uma empresa requer. Você começou Você fez seminário aonde? Aqui mesmo em Cuiabá, no Estelmate. Aí você saiu daqui, você estava em que igreja aqui na época? Não, na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, do pastor Oswaldo Coutinho. Uma grande igreja, um pastor excelente. Inclusive, foi o meu mentor, o que me orientou, que me ensinou. O que eu aprendi de gerenciamento, de gestão, de qualidade, que ele é um cara, assim, um homem perfeccionista no sentido de fazer muito bem feitas as coisas, eu aprendi com ele. Eu me lembro que na igreja aqui no Cristo Rei, ele sempre olhava se os bancos estavam alinhados. Eu sempre observei isso. Foi algo que eu repeti. Pode ser, é um detalhe, mas aquilo revela o perfil dele. Alinhamento é coisas em ordem, tudo em ordem. Porque a Bíblia, ela requer isso, ordem. Muito bem, aí você, o que foi? O pastor Oswaldo que não te aguentou, ou você que não aguentou o pastor Oswaldo, que você foi parar lá em Sinop? Não, na verdade, primeiro daqui do Cristo Rei, ele me enviou para Arenápolis, que eu fiquei 3 anos. Depois eu voltei, fiquei mais 3 anos e meio aqui, e então fui para Sinop. Mas a sua pergunta é boa. O que foi? Que ele não aguentou? Café você não toma, né? Mas bebo água. Água, então. Mas, chocolate também você não come. Daqui a pouco eu acho que eu como. Vai, pode colocar. Mas, na verdade, é como um parto. Por que a criança não fica mais de 9 meses no ventre da mãe? Porque já não cabe, não tem mais espaço para crescer. Então, a minha realidade é, perto dele, eu fui expandindo as minhas competências ministeriais e ele, inteligentemente, percebeu isso como, entre aspas, um ato materno, né? Ele me direciona para Arenápolis, depois me traz de volta aqui para Cuiabá, e depois me envia para Sinop. E aí você chega em Sinop, eu me lembro que você contou a história, um garoto com sonhos, um garoto com desafios, para pegar uma igreja que ainda estava bem no começo e para transformá-la no que ela virou e o que ela é hoje. Foi difícil, não? Essa que você chegou lá, a igreja era pequena, tinha tinha umas 60 pessoas. 60 pessoas. E aí você de 60, você levou essa igreja para... Não, nós perdemos 30. Perderam 30? Com a sua ida para lá? É. Por quê? O pessoal não gostava de você? Não gostava. E por que não gostavam? Porque assim, é igual técnico de futebol. Quando ele entra no time, ele tem que... Alguns jogadores não combinam com ele, com a tática, com a dinâmica dele. É normal. Mas qual foi a dinâmica que as pessoas não concordaram? Eu sou de família socioeconomicamente, culturalmente, academicamente baixa. Uhum. Então eu fui estudar, fui me capacitar, e eu sempre achei que pobreza é um tipo de situação que a gente tem que resolver, porque não é plano do céu, não é plano de Deus, pobreza na vida das pessoas. E a Bíblia estabelece alguns padrões de produção de riqueza. Entre eles estão, honrar pai e mãe, para que te vá bem por longo dos seus dias na terra, obedecer os princípios da palavra de Deus e especificamente ser dizimista. E as pessoas não queriam ser dizimista, eu falei que quem não quisesse ser dizimista estava à vontade para procurar outro lugar, porque eu queria capitanear aquele ministério com gente que tivesse uma disposição de fidelidade, que é direito da pessoa ser dizimista ou não. Tudo bem, alguém que está nos vendo e ouvindo vai dizer, ele está interessado em dinheiro. Não, estou interessado em prosperidade, riqueza. E é o princípio que a Bíblia diz. Se a Bíblia é a minha conduta de prática e fé, então é ela que eu tenho que obedecer. Agora, eu tento fazer isso. Não deu certo? Bom, se dízimos não é verdade na Bíblia, que está na Bíblia, então o resto também não é verdade.
Ressurreição não é verdade, salvação não é verdade, céu não é verdade, porque tá tudo na Bíblia. Onde fala de salvação, na Bíblia, também fala a mesma Bíblia fala de dízimos, de fidelidade a Deus. Agora pense comigo, é o único texto na Bíblia que Deus fala assim, ó, fazei prova de mim. Façam prova, verifique. Trazeis os dízimos, depois disso fazei prova de mim. Um monte de pessoas vão questionar? Claro, e com direito. Se tem uma coisa que é importante John Stott escreve, crer é também pensar. Pense, analise, questione o que eu estou falando, verifique. Agora, existe um nível de verificação que está além da leitura, é fazer um teste. Esse remédio que a maioria das pessoas tomam aí foi feito teste. Teste de campo, teste com animais, teste com pessoas, até chegar ao produto agora. Pois bem, antes de questionar, desprezar e dizer isso ou aquilo, leia, verifique e faça um teste. Porque é o único texto que Deus diz assim, façam prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advém a maior abastança. Ou seja, quando eu propus isso, eu quis uma comunidade, gente, vamos prosperar na vida? Vamos dar condições melhores para os nossos filhos? Vamos crescer? Vamos prosperar? Vamos avançar? Fiz convênios com as faculdades para as criançadas estudar, para os jovens estudarem. Só para você ter uma ideia, anos atrás, nós tínhamos uma juventude de mais de 90% universitários. Então, é um jeito de prosperar, tá entendendo? Crer é pensar. Então, nessa pegada, algumas pessoas acharam que, sob o dogma da miserabilidade como fator determinante de espiritualidade, entenderam que eu estava equivocado, que estão certas na decisão delas em que aspecto. São livres para decidir. Mas eu estava certo. Que a igreja cresceu. Prosperou. E as pessoas prosperaram. Chegou onde ela chegou. Está onde ela está até hoje. Mas tem muita gente que fala assim, pô, mas isso é no Antigo Testamento, na época da lei. No Novo Testamento não tem nada a ver. Tentam desconstruir, ou às vezes até conseguem desconstruir esse discurso de Malaquias lá do dízimo. Sim, sim. Como é que se trata isso? Quando alguém chega e fala, pô, mas... O meu avô também é do Antigo, mas os conselhos dele resolvem minha vida no presente, né? A Bíblia, o Antigo Testamento, para mim, Bíblia, é de Gênesis a Apocalipse. Claro que você tem que fazer uma leitura pensando de forma inteligente, contemporaneizada, mas você não pode alterar princípios. Algumas práticas comportamentais são alteráveis, mas práticas de princípios são inegociáveis. Agora, veja bem, nós somos uma comunidade que crê na Bíblia. O muçulmano tem o Alcorão, ele crê no Alcorão. Então, cada estrutura religiosa tem lá sua declaração, o seu credo. É nisso que eles acreditam. Nós cremos nisso, nós cremos na Bíblia. E entendemos que a Bíblia fala disso, de fidelidade. Agora, veja bem, além de crer, nós somos pessoas que pensamos e temos critério. A gente prova o negócio, vê se é verdade. Por exemplo, a Bíblia diz que o perdão, ele gera cura na alma da gente. Agora, eu estou brigado com você, tenho um problema com você. Eu nunca vou sarar enquanto não pedir perdão. Então, eu tenho que fazer o quê? Bom, a Bíblia diz que o perdão gera restauração, ok? Eu vou lá e perdoo e verifico se acontece a restauração. Então, eu faço. Cristianismo não é um ambiente de uma espiritualidade que não é palpável. Tem regras, né? Vai lá e faz, vê o que acontece. Qualquer pessoa que fala assim, ó, eu fiz e não é verdade, tudo bem. Aí vamos fazer uma verificação, porque às vezes você faz teste de forma errada, né? Por exemplo, o Viagra, por exemplo, não tem nada a ver, mas só para você entender, o Viagra não foi produzido para ser o Viagra usado nessa questão de sexual, né? De ereção, tal, essas coisas. Não, ele foi criado para outra questão, mas no teste ele, entre aspas, reverberou nessa direção. Então, vai lá e faz o teste, verifica. Bom, por que tem alguns pastores, então, que hoje muito na internet dizem que isso está errado? Porque eles dizem, né? Quem diz, diz. Nós somos escravos do que falamos e senhores do que não falamos. Eles dizem, eles entendem assim. Nós temos que nos lembrar de paradigmas mentais. Cada um tem uma construção. Eu sou batista, então eu penso nessa linha batista. Outro é presbiteriano, ele pensa na linha presbiteriana. Outro é católico, ele pensa na linha católica. Cada um pensa e defende o seu, tipo, sabe, o corintiano, o palmeirense, o atleticano. Vai cada um na sua. Cada um na sua. Então, e cada um vive a partir do grau do conhecimento e revelação que você possui. Bom, você citou até o exemplo, que eu vi um exemplo de um pastor, esqueci o nome dele, que ele fala assim, você não vê
você não vê, por exemplo, a torcida do Palmeiras cantando o hino do Corinthians, né? Ou seja, você não pode ver o cristão seguindo aquilo que não está na Bíblia, que é o manual do cristianismo. Pronto, é só isso. É uma boa explicação isso. É uma fácil explicação para se entender que é por aí que funciona. Ou seja, o cristianismo ele tem regras pautadas pela Bíblia e tem pessoas que ao invés de seguir essas regras, na sua opinião, eles querem confundir a cabeça dos outros com as regras. O que eu acho é que às vezes a pessoa que está equivocada, ela tem certeza. Porque a pessoa mais perigosa é aquela que é o equivocado convicto. Ele defende um posicionamento. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa e ele acha que não deve estudar. Não é importante estudar. Para que na faculdade? Posso gerar riqueza sem estudar. É verdade? É regra? Não. O Prêmio Nobel de Economia, um dos Prêmios Nobel de Economia do passado, esqueci o nome dele agora, ele verificou que para cada ano que você estuda, você acrescenta $1 na sua vida. $1 de capacidade. Eu estudei 1 ano, me formei, tal. Então, eu gero. Agora, você pode gerar dinheiro sem estudar? Pode também. Mas e se estudar e fazer o que você está fazendo? Não é melhor ainda? Conhecimento originalmente a palavra conhecimento no hebraico é luz. Não é melhor você ter a iluminação de entender melhor as coisas, de enxergar melhor, entendeu? Então, o conhecimento faz isso. E a Bíblia é conhecimento, é a palavra do conhecimento. Voltou uma pergunta lá atrás, antes de a gente partir para esse assunto. Como é que você resolveu ser pastor? Pô, você fez escola técnica agrícola, depois você fez faculdade de administração. O que te levou a fazer um seminário e ser pastor? Eu fiquei curioso com Deus. Porque pensa, se eu vivo um ciclo médio de 74,9 anos, que é a média brasileira, claro que alguém vai googar e vai dar 76, 77, mas para quem nasce hoje, para nós, a geração de 60, 70, 80, está valendo 74,9. Veja bem, eu quis conhecer Deus, eu quis conhecer Jesus. Fui numa igreja, tive uma experiência pessoal, só que a experiência transcendental, ela é o começo da sua jornada. Porque espiritualidade não é ficar só olhando para o céu, é firmar os pés na terra e viver a vida, o ciclo de vida que você tem. Então, quando eu penso, cara, 70, 75 anos de vida, 80 anos que seja, é só isso. É só isso. Então, eu quis conhecer mais. E eu encontrei algo importante, que a eternidade faz parte desse conjunto. Entendeu? Eu sou a ideia de Deus antes de ser e sou o plano de Deus para depois que eu deixar de ser. Bom, ele traz uma propriedade muito especial com ele, porque ele fala assim, olha, tem que praticar, tem que fazer, não adianta ler, tem que fazer. E aí você me contou, não sei se você tocou no assunto aqui hoje, que você deixou de ser aquele menino pobre, em todos os sentidos, de conhecimento, financeiramente, espiritualmente, para se tornar alguém, você se considera alguém hoje rico. Riqueza não é um sentimento. Não, riqueza, você pode se sentir rico sendo pobre. Entendeu? Mas na hora de aferição numerária... Na hora de pagar a conta? Aí você sabe se é pobre, entendeu? Na hora da aferição monetária, aí sabe. Hoje, o que é ser rico? É relativo. Mas se você tem... Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, se você ganha R$5.000 por mês, você já faz parte do grupo de 15% da população brasileira. 15%? 15%. Baixo ou alto esse número, na sua opinião? Não, horrível. Se você ganha R$28.000, você parte de 28 mil para cima, é o grupo de 5% da população do Brasil, 215 milhões de brasileiros. Pode dar uma olhada no Google aí, entendeu? Agora imagine, se você, 80% da população brasileira ganha abaixo de R$2.000, e 60% desses 80% ganha 1.300. Ou seja, é uma comunidade pobre. Uma comunidade pobre. Agora, a questão importante respondendo, se eu sou rico, claro que eu sou. Eu me formei, fui para faculdade, viajo nações, viajo para os Estados Unidos, Europa e tal. Tenho minha vida, tem carro, tem casa, tem condição social, econômica, tenho acesso. É claro, da vida que eu vivi, que não tinha nada disso. Eu reinventei, fiz uma reengenharia da minha vida. Eu não vou bater na porta de ninguém pedindo pão. Eu mesmo tenho dinheiro para ir na padaria. Então, sim, eu fiquei rico. Porque a pobreza é o roubo da possibilidade de você ter aquilo que pode te sustentar. A dignidade, inclusive, pôr seus filhos numa boa escola. Porque, pensa comigo, o que adianta uma fé que você crê em Deus,
que é dono do ouro e da prata, mas vive uma vida miserável aqui na terra. Não estou dizendo que isso é regra absoluta que você tem que prosperar. Eu estou dizendo que se você quiser, você pode prosperar. É simples assim. Eu estou zero aqui, ó. Se alguém me entrega um livro, me dá 12 livros, agora em janeiro, 12 livros. Se eu ler esse livro, todo mês, no final do ano eu li 12 livros. Bom, no final do ano eu sou a pessoa mais inteligente da minha turma. Por quê? Porque a média nacional é 1,2 livros por ano. Por ano. Então, se eu leio 12 livros, eu já sou o cara. É claro que na hora que você for fazer uma negociação comigo, eu estou muito mais sagaz, eu estou muito mais preparado. Se você vai falar de um assunto comigo, eu estou muito mais pronto. Só o meu ato. Você lembra 25 de Mateus? E Deus deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a sua própria capacidade. Oportunidade Deus gera para a sua vida. Capacidade é você que desenvolve. O seu cérebro, ele tem espaço para expansão. Até o Einstein fala isso. A mente que se abre para o conhecimento, ela nunca mais voltará à sua forma original. Poxa vida, então eu não sou pobre, porque eu me formei, eu estudo, eu leio, eu me dedico. Então eu deixei de ser o que eu era. Pobre é a vida que eu vivia. Então eu quis avançar. O grande problema das pessoas é uma espiritualidade tão sobrenatural que esquece da responsabilidade natural. Cara, você crê em Deus? Vai estudar. Vai ler, vai se preparar, vai se capacitar, vai se arriscar no mercado empreendedor, avança na vida. É aquela máxima. Capacidade quem desenvolve é você. Oportunidade é Deus que entrega a você. Então é por isso que eu te fiz a pergunta, né? O sentimento de riqueza, ou ser rico ou não ser rico, não passa única e exclusivamente pela condição financeira. Não tem... por todo esse conhecimento que você disse. Claro. Não. Riqueza é o equilíbrio de todas as coisas. E outra coisa, como eu disse, tem a riqueza de sensação e tem a riqueza de verificação monetária, né? São duas riquezas, é bom ter as duas. Antes de entrar num dos temas que, inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui, sim, eu me lembro que um dia você me disse assim, olha, eu sou aquele cara que abriu o livro de história, aí vinha um negrinho lá, levando... É verdade, cara. Aí abria no outro livro... Via um europeuzão lá, bem bonitão, né? Tipo você, assim, brancão, dominante, ariano. Aí você falou assim, esse aqui que tá levando a chibatada sou eu, esse eu não quero ser. Hoje em dia, você tocar num assunto como esse, é um assunto muito delicado, parece que as pessoas querem levar tudo para um lado ruim, mas você não fez isso, né? Você não pegou aquele negro do livro e transformou isso em piedade. Você pegou aquele mesmo livro que mostrava um negro apanhando e transformou isso em conhecimento. Rapaz, é incrível você comentar assim, eu não esqueço disso. Eu me lembro que eu estudava em Jucimeira, né, quando era menino ainda, e tinha um livro que tinha o índio, o negro e o colonizador europeu, entendeu? Em especial os portugueses, todo vestido com bacamarte, lembra que a bacamarte, tal, com as botas, chapéuzão, tal, e o negro com a sunguinha assim, com a correntinha no braço. Aí eu olhei para os três, assim, o índio todo florido, bonito, eu olhei para os três e falei, qual que sou eu aqui? Esse neguinho aqui. Falei, rapaz, eu não quero isso para mim, não. Eu quero mudar esse negócio. Porque nós somos dentro de uma sociedade que, historicamente, escravizou o negro de uma forma... Inclusive, o Brasil é o país que mais demorou libertar o negro. Os negros, entendeu? Não é brincadeira. Bom, então, eu olhei para aquilo e pensei, bom, roupas diferentes. Mas eu olhei na cabeça, eu pensei, os cérebros devem ser iguais. Então, eu vou me aperfeiçoar, eu vou me dedicar, vou treinar. Vou me arriscar, vou querer ter também as coisas. Então aquilo me despertou, é verdade, sei que essa memória é boa. E aí, por isso que eu vou entrar nesse tema, que hoje ele fala sobre tudo isso, e tem uma palestra muito interessante com o tema Desempobrecer, mais importante do que enriquecer, é deixar de ser pobre. Como é que é deixar de ser pobre sem ter dinheiro? É possível? É. Porque a riqueza não começa com a materialidade de coisas nas suas mãos, mas sim a mentalidade na sua cabeça. Porque a riqueza é a transformação mental. Você lembra do apóstolo Paulo? Não se conforme com o mundo, mas transforme-o pela renovação da sua mente. Olha, renovou a sua mente, você vai experimentar a boa, agradável e vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para a sua vida, você só consegue entender se você mudar o jeito de pensar. Eu não posso pensar subjugado pelo império dominante do controle de líderes alienados.
Nós temos uma geração de líderes aí, principalmente do passado, homens que amam a Deus, homens que gostam de Deus, homens que serviram a Deus intensamente, mas intelectualmente despreparados. Até esses anos aí, anos atrás aí, não podia tocar bateria em igreja, mulher não podia andar de bicicleta, não podia cortar cabelo. Essas, Não podia ter parede preta. Então, Escura. essas coisas todas. Bom, esses líderes que amam a Deus, sem preparo intelectual, sem uma cabeça aberta para a renovação, nos educaram. E eles nos educaram dizendo o seguinte: a espiritualidade tem um gancho na miserabilidade. Você não tem nada, mas Deus te ama. Você está vivendo uma vida medíocre, mas Deus te ama. Peraí, Deus me ama. Me ama. Bom, eu não amo o meu filho o tanto que Deus me ama, porque o amor de Deus é maior por mim do que o amor que eu tenho pelo meu filho. O meu filho eu quero que prospere, eu quero que avance na vida. Então o que Deus quer para mim? Então o que acontece? Nós aprendemos a vontade de Deus através desses líderes que amam a Deus, mas que não têm uma mentalidade preparada para explicar Deus. Olha bem, a explicação que eu dou de Deus não é Deus, é o que eu entendo que Ele é. Deus não é o que a Bíblia diz. Espera aí, pastor. Deus não é o que a Bíblia diz? Não. A Bíblia é só uma reverberação de explicação humana de homens usados pelo Espírito Santo para dizer quem é Deus. Porque Deus é maior ainda do que a Bíblia. É mais ou menos assim, ó, eu estou dentro do tempo, o tempo está dentro da eternidade, a eternidade está dentro de Deus. Né? Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Então, Deus é maior ainda do que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus, mas é a expressão, entendeu? De traços de Deus. Ele é maior ainda, ele é muito maior. Tanto é que no céu não vai ter Bíblia. Só para você ter ideia. Se a Bíblia fosse maior do que Deus, lá no céu ia ter Bíblia. E por que no céu não vai ter Bíblia? Porque o verbo vai estar lá, que é Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então veja bem, nós aprendemos de Deus sobre a fala dos nossos líderes que amam a Deus, mas que não tinham preparo. O que eles nos disseram? Que a vida que a gente vive é o máximo que a gente pode viver. Mas Deus não falou isso. Deus falou que em Cristo podemos todas as coisas. Entendeu? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que, não tem, eu acho que eu já falei aqui, né? O Einstein fala, né? A mente que se abre para o conhecimento não volta à sua forma original. A percepção, tem que lembrar que o Einstein é um judeu, viu? Um judeu. A percepção do que ele está dizendo é o que a Bíblia diz. Você renova a sua mente e consegue entender o que Deus quer para você. A maioria das pessoas vive sob o signo, sob a pressão, a imagem, a palavra de líderes que eles ouviram. Não estou desprezando os líderes, estou dizendo que não tinha tanto preparo. As coisas mudam. Então, o que eu pensei? Eu vou querer entender um pouco mais de Deus. O que Ele quer para a minha vida. Então, eu não li só a Bíblia, eu não fiz só teologia. Eu estudei algumas coisas de ciência, algumas coisas de filosofia, de administração, que é uma área que eu gosto. Eu fui aprendendo coisas. Porque, veja bem, Agostinho escreve assim, ó, toda verdade, sendo dita pela boca de quem quer que seja, sendo verdade, é verdade de Deus. Olha o que ele está dizendo, não importa quem está falando, é verdade, é de Deus. Então, o cientista ateu está dizendo a verdade? Tá, é de Deus. O agnóstico está dizendo uma verdade, é de Deus? É verdade? É. Então é de Deus. Porque nenhuma verdade pode ter o seu nascedouro se não for o próprio Deus. Independente de quem estiver dizendo. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar pessoas que falam sobre negócio. Por exemplo, eu li muito do Dale Carnegie, li o Napoleão Hill. Eu fui lendo esses camarada. Aquele livro, inclusive, é um livro interessante, Mente Milionária. Eu fui lendo, fui estudando, fui ouvindo essas pessoas, o que é verdade. E é interessante. Eu até escrevi um livro chamado Liderança Avançada, que eu peguei desde a reforma. Eu li. Eu peguei desde a reforma industrial inglesa, né? Ali no século XIX, na Inglaterra, do Taylorismo. Fui pegando todos os princípios da administração, está na Bíblia. Até o princípio de Pareto, 80-20, né? 80-20, está na Bíblia. Então fui verificando, falei, peraí, gente. Tem muita gente fazendo sucesso, dizendo coisa que está na Bíblia e dizendo que ele que acreditou, que ele que desenvolveu. Não, está na Bíblia. Tem muito coach fazendo isso hoje, usando a Bíblia para fazer sucesso. Muito. Mas aí eu até me questionaram isso aí. Ah, mas tem muito coach, tal.
Gente, tá fazendo coisa boa? Tá ensinando? A galera tá expandindo a mentalidade, tá crescendo? Tá, beleza. Porque o que nós preferimos? Andar atrás de um vagalume ou se perder na escuridão? Tá, então quem está assistindo a gente hoje, o que é que você diz? O cara está lá, está vendendo o almoço para comprar a janta, como um dia você mesmo disse que fez, não está vendo sair de lugar nenhum. Às vezes o cara até tem o conhecimento, fez um curso superior, leu livros, mas ele não consegue desempobrecer para enriquecer. Faz o quê? A lei da física diz assim, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então não adianta querer enriquecer. Você tem que tirar a pobreza que a maioria de nós, para não dizer 100%, herdamos da construção psicológica, emocional, familiar que recebemos, os paradigmas. Por exemplo, eu fui criado num lar onde era só minha mãe e meus irmãos. Nós dormíamos todos numa cama só. Então, a gente vai criando essa ambiência. E eu lembro que a minha mãe falava assim, chegou na casa de alguém, não pede nada. Não, tem que pedir sim. Ele não pode pedir. Então a gente ficou retraído. Então ela foi colocando um monte de coisa na cabeça da gente que atrapalhou a vida da gente, entendeu? Quando eu falei para minha mãe que eu ia ser pastor, né? Ia pastorear e tal, ela falou, não faça essa loucura. Você tá louco fazer isso? Porque a cabeça dela pensava assim. Quando eu falei de abrir um negócio, ela falou assim, você vai ver, você vai morrer devendo. Porque é o que ela aprendeu. Então, uma pessoa que está lá, você falou, se fez um curso superior, estudou e tal, ele precisa de alguém. Mentoria é algo que ajuda a gente ver a gente melhor. O paralítico de Betesda diz assim, Jesus falou assim, está 38 anos paralítico, e Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? A pergunta é, esse homem está 38 anos paralítico. Se ele está 38 anos paralisado, a estrutura muscular dele está atrofiada. Toda a estrutura muscular dele está atrofiada. Só que tem uma coisa que Jesus atacou. Não foi o músculo da perna, do braço, nem da perna, nem das costas. Jesus atacou o músculo cerebral. E como é que você ataca o músculo cerebral de alguém? Fazendo uma pergunta. Você quer ser curado? Por mais óbvia que seja a pergunta, ela fará você pensar. Peraí. Porque o grande problema da gente é que a gente quer uma resposta para a vida da gente. Que tal você fazer uma pergunta porque sua vida está assim? Por que você não pergunta? Fez faculdade, lê, tal. Faz uma pergunta aí, fera. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa parando você. E às vezes pode ser um paradigma, um padrão que você herdou, alguma herança psicológica, emocional, comportamental que te atrapalha. Tanto é que você vai perceber que as pessoas não necessariamente se intelectualizar vai desenvolver capacidade para prosperar. Junto com entre aspas, a intelectualização, tem que vir um preparo de desprendimento psicológico, emocional e espiritual. Porque a riqueza não é só determinada pela materialidade e a vida natural. Há uma espiritualidade nisso tudo. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado a um monte, o diabo falou para ele assim, se você ajoelhar aqui e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra, porque a mim me foi dado. Jesus não questiona ele. Não questiona. Por que Jesus não questiona? Porque Deus deu para Adão e Eva, lá no Éden, o reino da terra para guardar, para cuidar, para guardar o verbo, guardar. O que eles fizeram? Entregaram para o diabo. Agora Jesus vem e faz o quê? O diabo fala, é meu. Jesus fala, verdade, mas eu vim pegar esse negócio. Eu vim pegar de volta. Aí ele vai, cumpre o sacrifício, paga a conta, morre, ressuscita ao 3º dia. O que ele fala no livro de Pedro? Quando ele chega para os discípulos, ó, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Olha, a autoridade está aqui, ó, o poder está aqui agora. Agora, o que tem que fazer? Vamos recuperar o negócio. Quando o povo estava cativo no Egito, Deus falou o que para eles? Vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. A galera chegou lá, poxa, leite e mel, vamos agitar, vamos ser felizes. Quando chegaram lá, falou, rapaz, tem um monte de gigante aqui, tem um monte de guerreiros aqui. Deus falou, é isso mesmo. A terra é essa, briga por ela. Então você tem que brigar para conquistar, você tem que lutar para conquistar. O grande problema é que, ainda nessa questionamento seu, é que tem muita gente preparada, capacitada, mas indisponível para se arriscar. Então, para essa pessoa que eu fiz a pergunta, está faltando ele dar um passo mais profundo. Para essa pessoa específica, vamos falar assim, uma pessoa específica, essa pessoa, ela precisa procurar um mentor.
alguém que sabe mais do que ela, alguém preparado. Você está andando aqui em Cuiabá, tem muita gente, muito empresário. Entra numa loja aí, uma empresa tal. Fala assim, quem é o dono aqui? Fulano, fala assim, eu gostaria de ser um homem próspero igual você, ou igual a senhora. Qual 3 conselhos que você poderia me dar para eu enriquecer na vida? Essa pessoa vai te dar 3 conselhos. Feliz. Você pode até criar um chamado network, né? uma conexão aí, pode começar algo novo. Qual o problema da gente? A gente gosta de andar com gente igual a gente. Imagine, sabe aquela teoria? Ó? 33,3% gente que sabe mais do que a gente, 33,33% gente que sabe igual a gente e 33,33% de gente que sabe menos que a gente. Quem sabe mais nos ensina, quem sabe igual discute as ideias, quem sabe menos a gente ensina. Porque você sabe que no didaquê você aprende mais, né? Então, agora, qual que é o problema? Eu não convivo com gente que sabe mais do que eu e nem com gente que sabe menos do que eu. Eu convivo com quem? Gente igual a mim. Se você não estiver num ambiente onde as pessoas te desafiem, pode ter certeza, você vai fracassar na vida. Então, ter um mentor é aquela pessoa que vai dizer para você aqui, meu amigo, vem cá, vamos fazer uma triagem aqui, vamos fazer uma verificação, faz isso aqui. Tanto é que na Bíblia, todas as pessoas que tiveram mentores prosperaram muito, ministerialmente, realizaram grandes coisas. Todos. Eliseu teve mentor, que era Elias, né? Samuel foi mentoreado por como é que é o nome dele lá, poxa? O sacerdote que morreu lá, por Eli, entendeu? Jesus mentoreou os 12, olha os que os caras fizeram. Mentor. Na Bíblia tem um camarada que não teve mentor, Sansão. Forte, inteligente, capaz, extraordinário. Morreu como? Cego, com o cabelo cortado, humilhado. Em vez de ser profeta, virou um palhaço, todo mundo rindo dele. Por quê? Porque ele não tinha ninguém para dizer para ele assim, vamos correr pro mato. Cortaram o seu cabelo. Cabelo cresce, fera. Cabelo cresce. Cortou meu cabelo, eu preciso ficar doido? Tem lutas que é bom você fugir dela. Corre. Mas o que ele fez? Vou sair de novo e vou vencer. Não é porque deu certo na primeira, segunda, vai dar certo na terceira. Então, se ele tivesse um mentor, ele dizia, filho, é hora de recuar. É hora de recuar. Ele não recuou. Então, essa pessoa, em específico, procure um mentor. Procure uma pessoa que se importe com você, que tem interesse pela sua vida. Uma pessoa mais inteligente que você, mais capaz que você. Não mais capaz num sentido sistêmico, total, mais capaz nessa área. Talvez até mais experiente naquela área. E melhor ainda, mais experiente naquela área. Porque nós somos uma combinação de facetas, né? O que somos é a combinação de muita coisa. Então tem uma coisa específica. Como eu vou prosperar na vida? Procure alguém nessa área. E tanto é que você pode encontrar isso no YouTube de graça. Até você falou assim, a pessoa estudou e tal, não tem nada, mas tem um telefone celular. Com certeza tem, que no Brasil tem 2 celulares por cada pessoa. Tem mais de 400 milhões de celulares. Não tem o que comer, mas o celular... O celular, não é? Entra no YouTube. Ah, mas eu não tenho internet. Não, chega aí na rodoviária, no aeroporto, no shopping, melhor aí, com ar-condicionado. Pega ali, meu amigo. Não tem energia, leva o cabo, enfia lá. No shopping também tem? No shopping também tem. Faz aulas. Procura os camaradas que pensa fera lá, pensa inteligente. Mas por que tem muita gente que tem esse bloqueio? Você fala para a pessoa assim, olha, vai buscar o conhecimento, vai fazer, vai estudar, vai procurar um mentor... Por que tem muita gente que tem esse bloqueio? Não busca o conhecimento e de graça, como você mesmo disse, hoje é o que mais tem. É porque o cérebro nos protege daquilo que é desafiador. Por exemplo, qual é uma das funções do cérebro? É proteger você. Não sei se você viveu isso, deve ter vivido. Quando éramos crianças, a gente furava o pé, embaixo, né? A gente andava assim, ó, né? Com o pezinho assim. Depois que sarava, a gente continuava andando assim. Costumava. Não é? É a psicoadaptação. Você se adapta em algo que já está resolvido. Agora, por que a gente levanta o pé, o cérebro pede? Porque quer proteger. Por exemplo, se alguém estender a mão na sua direção do seu olho, o que você faz? Você pisca o olho e dá uma... Mas quem é que decidiu você fazer isso? O cérebro. O cérebro. Então, ele reflexo que provocado por ele. Mas o cérebro, né? A gente pensa que é o olho e tal. É igual assim, eu estou vendo, não é que você... Não, o olho só capta a imagem. Quem decodifica é o cérebro. Você coloca algo em coisa quente. Porque o cérebro, opa, tá queimando. Então o cérebro, ele fala assim, vou ler esse livro. Não, pra que isso? Você não precisa disso. Vai dormir. Descansa. Porque desafia você. Não é o diabinho que fica na sua orelha. Não. É você mesmo. Não, o pior diabo você encontra quando você fica na frente do espelho. Esse é o pior diabo. Esse sabota você. Esse é terrível.
chega na frente do espelho e fala assim, "Ê, diabo, vou te vencer." Porque se você vencer aquele diabo ali, que tem seu RG, seu CPF, tá tudo dominado. Esse é o típico daquela pessoa que às vezes vai num curso, ou vai num culto, ou vai numa mentoria. Ah, tudo que esse cara falou aí eu já sei. Mas o que é que você faz de tudo que ele já falou? Exatamente, é por aí. Porque, veja bem, saber enquanto impressão de ouvir, impressão porque ouviu é uma coisa. Agora, saber porque fez, aí é outra coisa. E Agora, esse é o diferente. Isso não quer dizer, por exemplo, que a pessoa vai fazer na primeira vez e ela vai dar certo. Pode ser que não dê certo. Eu até diria para você que gente que tem sucesso é gente insistente, resiliente, constante, entendeu? Contínuo. É mais ou menos assim, o ouro está depois de muitas cavocadas. E nem sempre é uma pedra de ouro grande, né? Não, às vezes é uma pepita, né? Às vezes é uma... Bem pequenininha, um chibiozinho, mas aquilo pode começar. 4:10 de Zacarias diz assim, olha, não despreze o começo das pequenas coisas. Anderson, se tem uma coisa que Deus deu para todo mundo, você pode ser africano, você pode ser asiático, você pode ser norte-americano, América do Sul. Se tem uma coisa que Deus deu para todo mundo igual é cérebro. Qual é a diferença do meu cérebro com o cérebro de um norte-americano? Estímulos. Eles têm mais estímulo. A arquitetura dele é melhor. Já nasci num sítio. A arquitetura minha, qual que é o meu negócio? É a vaca, é o pasto, é aquele básico. Não que não é importante. Então você concorda quando as pessoas dizem assim que nós hoje, no Brasil, somos treinados para ser chão de fábrica e não empreendedores? Com certeza. Desde a escola? Pensa comigo. A região aqui do norte Mato Grossense, né? É do agronegócio, não é? Sim. É só grãos, não tem indústria. Não tem indústria. Então nós somos produtores de matéria-prima. Nós não produzimos nada industrializado. Porque quando vem a industrialização, vem mais tecnologia, vem mais processo, vem mais formação, vem mais gente mais preparada. Então você melhora essa percepção que você está dizendo que está muito certo. É porque as pessoas falam isso, né? As pessoas são como a gente está dizendo aqui hoje, você tem um mentor que te estimula a andar numa área que talvez você ache que você não vai conseguir. Tem uma coisa também, o paralítico de Betesda, Jesus fala assim, olha, levanta, toma tua esteira e anda. Diz o texto, então ele se viu curado. Mas ele se viu curado antes de se levantar. Se você não consegue se enxergar no pico da montanha, você não vai conseguir chegar lá. Porque o primeiro monte que você escala é a sua mente. O primeiro lugar que Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Porque o sofrimento e a tragédia distorcem a visão que nós temos de nós mesmos. A Bíblia fala assim, olha, aquilo que eu imagino na minha alma, e alma ali não é pneu, é psique. Aquilo que eu imagino na minha mente acerca de mim mesmo, é isso que eu sou. Agora, a maioria de nós achamos que não somos nada porque fomos criados em ambientes extremamente limitados. Famílias extremamente limitadas, situações extremamente limitadas. Então, qual que é a construção mental que nós temos? De limitação. É a regra da nossa vida. Então, romper isso é muito difícil. Tanto é, a psicologia mostra que até 6, 7 anos, 50% dos seus valores mentais estão estabelecidos, mas 35% até os 18 anos. Ou seja, depois dos 18 anos, no seu HD mental, só tem espaço para 15% de mudança. Agora, o cérebro quer te proteger, ele não quer que você sofra. Escute bem, ler é sofrer. Mas quando você sofre lendo, você torna um prazer. É como ir para a academia. Primeiros dias, o corpo dói. Mas depois você começa a entrar no processo. Quantos livros você já leu? Você sabe assim, tem essa noção? Além dos que você já escreveu, né? Eu escrevi uns 12. 12. 12. Na verdade, 8. Os outros são e-books, né? E-books, pequenininhos. Eu não sei quanto eu li, não. Porque eu tenho uma coisa diferente também sobre leitura. A leitura profunda não tem a ver com quantificação. Eu normalmente leio livros indicados. Entendeu? Indicados. De área específica, economia, administração, espiritualidade. Então, eu tenho uns escritores, assim, que é a minha vibe, assim, mas... Um livro que você indicaria hoje para quem está assistindo a gente, assim, nesse tema que nós estamos tratando, assim, qual livro que você... A Teoria da Janela Quebrada. Teoria da Janela Quebrada. Autor. Nem vou me lembrar agora. Teoria da Janela Quebrada. É um bom livro. Grande, pequeno? Sério. Dói um pouco. Quantas páginas tem? Tem sei lá, umas 200, 300. Não é tão grande assim em termos de... Para quem lê só Gibi da Mônica? Esse é lá Gibi da Mônica. Para quem só lê Cebolinha? Cebolinha?
Agora, eu estou batendo um papo com ele aqui, porque ele está dizendo tudo isso sobre riqueza que a gente está assistindo aqui. E agora eu quero voltar. Outra coisa. Leia tudo do Peter Drucker e do Jim Collins. Jim Collins. Depois escreve lá. Jim Collins e Peter Drucker. Porque você ouvindo o Reginaldo falar assim, eu conheço um pouco da trajetória dele. Quando ele começou lá, saindo de 60, caindo de 60 para 30, e quando você começou a tentar produzir, a fazer a costela que você fazia lá, a fazer os eventos que você fazia lá, para atrair pessoas, para conseguir recursos, você consegue, você constrói tudo que você construiu, mas chega num determinado momento que você fala assim, eu vou embora. Construí tudo, agora eu não quero mais ficar aqui. Chegou esse momento na sua vida uma vez? Chegou. Eu abandonei tudo. Entre outras coisas, eu tive síndrome de burnout. Eu sou um pouco acelerado, entendeu? Eu tenho um pouquinho de toque, transtorno obsessivo compulsivo, TDAH, algumas coisinhas, uns tracinhos assim. Acho que todo mundo tem, mas no meu caso, acelerou um pouquinho. E eu desrespeitei um princípio maior da Bíblia. Na Bíblia, Jesus nunca corre. Ele está sempre caminhando. E realizou coisas que 2 bilhões de pessoas do planeta declaram que Jesus é o Senhor. Por quê? Tão importante quanto liderar e realizar é estabelecer uma velocidade certa para o processo disso. Eu acelerei demais. Me envolvi demais. E teve um momento que eu perdi a minha alma. Perdi o meu coração. Minhas emoções secaram. Essa história de correria não é bom. Não é bíblico. Quem está correndo está na frente de Jesus. Porque ele falou assim, vem e segue-me. Ele está caminhando. Então se alguém fala para você, rapaz, estou correndo muito. Então você está na frente de Jesus. Se prepara aí, que a trombada é feia. Então, o segredo desses momentos é parar, respirar? Não, o segredo é caminhar. Faça as coisas na sua velocidade, que não roube a sua saúde, não te afaste da sua família, não se afaste dos seus, e não se afaste de Deus, e não se afaste de você mesmo. Porque às vezes, a velocidade que impomos vai o corpo, mas a alma fica. Isso impacta diretamente em família. Não, destrói você. Geral, né? Você lembra que o filho pródigo, quando ele vai embora, ele volta e ele diz assim, então, caindo em si, disse, pequei contra o céu, contra meu pai, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, veja bem, caiu em si, então ele estava fora de si. Para abandonar a casa dele, para abandonar os pais, o Deus de seus pais, se arriscar numa vida louca, você tem que estar fora de si. Então, hoje eu penso assim, olha, até adiantando, quando eu vejo uma pessoa que fala assim, estou com depressão, estou com síndrome de burnout, cara, eu tenho um olhar melhor para essas pessoas. Eu vivi isso. É tenebroso. É tenebroso. Imagine ir num lugar onde nem você foi com você. Não imagino, não sei nem como é que é. Como é que é isso? Você vai em alguns lugares, no aspecto de sensação, né? A depressão é entrar nos quartos escuros e saber que você está lá, mas você não foi com você. Imagine, para os tricotomistas, corpo, alma e espírito. Para os tricotomistas. Imagine o corpo, entendeu? O corpo, a alma. O corpo vai, o espírito e a alma fica. Tá entendendo? É mais ou menos uma existência de marionete. Uma existência de marionete. Você vai... Você imagine beber um suco de laranja e não sentir o gosto do suco. Comer um chocolate e não sentir o gosto do chocolate. Imagine beijar alguém e não sentir o beijo da pessoa. Imagine ouvir alguém dizer, eu amo você, eu quero o seu bem, e isso não entrar em você. Imagine você ajoelhar e dizer, Deus, eu preciso da sua ajuda, e você não consegue se conectar com nada. Nesse momento, você desconectou de Deus e desconectou de você. Agora, onde isso nasce? Naquela velocidade de querer realizar. O sucesso tem a ver com a velocidade. Como é que eu descubro que eu estou veloz demais? Quando você olha para trás e percebe que gente importante está ficando para trás. Você está saindo muito cedo de lugares prazerosos. Gente boa, eu tenho que sair, tem muito compromisso. Tá todo mundo rindo, a família. Mãe, eu vim aqui só para te dar um beijo. Mãe, rapidinho, já estou indo. Gente importante ficando para trás. Momentos maravilhosos ficando para trás, porque, no fim,
São esses momentos que produzirão memórias para quando você não estiver mais. Eu me lembro que... Ou seja, desempobrecer significa isso. É o começo. Porque, veja bem, você desempobrece de dentro para fora. O problema é que as pessoas querem enriquecer aqui fora. Mas não, a riqueza começa dentro de você. Você precisa encontrar duas pessoas para ter uma conversa séria sobre desempobrecer e enriquecer. A primeira pessoa, você precisa conversar com quem te criou. É Deus. A segunda pessoa que você precisa encontrar é a pessoa que sabe quem é você é. Quem é você? Você mesmo. Então você precisa encontrar Deus e encontrar você. Quando Deus e você conversarem, você põe tudo em ordem. E parece que não. Mas essas duas pessoas, você deixa elas para trás quando está correndo atrás dos seus objetivos, dos seus propósitos, dos seus planos, dos seus sonhos. Quando você começa a correr, eu estou correndo atrás. Se você está correndo, você está deixando gente importante para trás, momentos maravilhosos que poderiam ser lembranças excelentes no futuro. Você vai chegar lá no pico da montanha, e você vai chegar lá no pico da montanha. A questão é que você não vai ter ninguém para abraçar, nem você mesmo. E ó, o que é mais interessante nesse papo com o Reginaldo aqui é, ele não está dizendo uma coisa para quem está assistindo a gente, ou para quem está ouvindo a gente, de que ele não viveu. Tudo isso que ele está dizendo aqui, o pouco que eu conheço da história dele, você passou por isso, né? Eu visitei o inferno da alma, o inferno da aridez, da escassez, do abandono, do desprezo, da autoculpabilidade, que essa é uma desgraça, hein? Essa é uma tragédia. Quando você não consegue perdoar você despreza o perdão de Deus, entendeu? Você se mutila e destrói quem te ama ao seu redor. Eu vivi isso, foi muito difícil. Eu tive que atacar o meu orgulho. Quem não se perdoa é porque é orgulhoso. Porque a raiz de tudo é orgulho, né? Orgulho. Então eu visitei, eu senti o gosto, entre aspas, do inferno. O inferno é a pior solidão que existe. Isso é muito forte, porque você sentiu tudo isso quando você já queria alcançar muitos dos seus objetivos que você já tinha alcançado. No pico da montanha, eu não tinha ninguém para abraçar. Nem eu, né? Nem Deus. Cheguei lá, opa, cheguei! Cadê vocês? Cadê vocês? Então eu já tinha me perdido de mim mesmo. Ou seja, o que ele está falando e a gente está assistindo, vale a pena você seguir, porque é alguém que não está falando de algo que não viveu. Hoje você ensina, porque você, além de ter a teoria, você teve a prática. Eu tive a teoria de realizações numa velocidade errada. Tive a teoria, porque eu tive a prática da realização numa velocidade errada, tive a experiência da desumanização, da desespiritualização, do fracasso, do provocar dor em gente que me ama. Eu fiz tudo isso, tive tudo isso. E eu estou te perguntando isso porque a minha esposa fala muito sobre isso, né? O que adianta eu ouvir alguém, o que adianta eu fazer um curso com alguém que não tem a prática para me mostrar? E é o seu caso hoje, né? Você não está dando um curso de desempobrecer para enriquecer sem ter passado por tudo isso que você está falando. Imagine o que o pródigo conversou com a família dele. Quando a mãe chegou para ele, filho, onde você esteve? O que aconteceu com você? Ele contou a história que ele viveu, né? Então eu sou um pastor pródigo. Eu tenho uma história do chiqueiro. Eu tenho uma história dos porcos. Eu tenho uma história das alfarrobas. Eu tenho a história das festas com muita gente, com o que eu tinha. E eu tenho a história do chiqueiro sem gente. Essa foi forte, hein, Reginaldo? A história do chiqueiro sem gente. Só com os porcos. Só com os porcos. Essa foi muito forte. Na hora que as pessoas somem e você olha para os porcos, você começa a pensar que você é um deles. Por isso que você sente vontade de comer a comida deles. Mas quando você tem gente e olha para a gente, você lembra que você é gente. Você sabe que o que mais te faz se sentir gente é abraçar gente. Entendeu? Você lembra que aquela mulher, aquele cego, o leproso, o único leproso na Bíblia, Jesus tocou nele. E é proibido tocar nele, hein, a Bíblia fala.
E no livro de Levítico, de Números, é proibido tocar em leproso. Mas Jesus quebrou o protocolo. Tocou nele. Por quê? Tem até um escritor também chamado Philip Yancey, pode ler ele. Ele é bom. Ele tem um livro junto com um médico americano que ele estava atendendo pessoas na África, né? Tinha muita hanseníase, né? Lepra lá. Na África não, na Índia. E ele tocou num rapaz de 28 anos, de 38 anos. Ele tocou no braço dele assim, que quando você começa a tomar o remédio para controle da lepra, ela já não é mais contagiosa, e você não contagia mais. Aí o médico colocou a mão no ombro dele e falou assim, olha, amanhã eu quero você aqui, tá bom? Porque você vai tomar outros medicamentos, e você está melhorando. Quando ele tocou a mão no ombro desse homem de 38 anos, o homem pegou e caiu e começou a chorar. Ele falava o dialeto talmache. Aí o médico perguntou se estava acontecendo alguma coisa com ele, pediu o intérprete perguntou o que aconteceu. Ele falou assim, olha, eu peguei lepra quando eu tinha 18 anos. E nesses 20 anos que eu tô com lepra, é a primeira vez que alguém coloca a mão em mim. Quando ele tocou em mim, eu me senti gente. Eu me senti amado. Me senti alguém. É por isso que eu estou chorando. Parece que Jesus, quando toca no leproso, ele cura o leproso. Dá uma ordem, mas depois põe a mão no leproso. Por quê? Tão importante quanto curar a doença, é sarar a doença do corpo, é sarar a alma. Porque doenças físicas geram doenças emocionais, né? Então Jesus tocou nele. Vamos ser sinceros. Tem até um livro americano também, não lembro o nome dela agora. A Terapia do Abraço. Ela diz, quanto tempo deve ter um abraço? O tempo suficiente para ouvir o coração do outro. Um abraço é terapêutico, sara a gente, né? Tocar nas pessoas. Não pode muito. Na Europa, nos Estados Unidos, a galera tocar fica meio assim. Mas não é brasileiro, a gente só conversa tocando. Mas um abraço, alguém tocar em você, te faz sentir gente. Esse rapaz lá no chiqueiro estava querendo se comportar como porcos, porque só porcos tocavam nele. Entendeu? E é por isso que hoje você tocou no assunto atual. Sim. Você já viu o que essas pessoas estão fazendo hoje? Mutilando os corpos. Sim, muitos. Mutilando o corpo, assim, imitando animais, imitando macaco, andando igual cavalo. Desumanização. Desumanização. Mas a desumanização é o segundo processo. O primeiro é a desespiritualização. Na medida em que eu quebro o meu vínculo espiritual, eu me desumanizo, porque o que me mantém humano é justamente o espiritual. E tudo isso tem a ver com o tema, né? Do desempobrecido. Com certeza. Porque jamais um homem, quem leu o gibi do Tio Patinhas sabe, ele era um homem pobre, tendo muita riqueza, vestia mal, então ele era pobre. O que acontecia é que a riqueza estava ao redor dele, mas ele não usufruía. O que eu estou dizendo é que se você elimina a pobreza, a riqueza vem. Por exemplo, se você não gosta de ler, mas se você começa a ler, leu, você está no meio da galera, aí você fala um assunto, alguém ali fala, opa, gostei, começa a conversar com você, já criou uma conexão. Então você, tá entendendo? Você começou a liberar riqueza. Essa riqueza atrai riqueza. E sabe o que eu lembrei também? Aquela pessoa que compra aquele jogo de talheres, de pratos, guarda no armário e só tira quando vem visita. Minha mãe fazia isso. Ou seja, você não Prato merece. bom para visita. Para você não. Você não acha que isso cria um estigma mental de limitação? Não, é igual roupa, né? Você tem uma roupa, aí você vai comprar roupa. Por exemplo, hoje é segunda. Você vai lá na loja, compra roupa. Que dia que você usa ela? Aí você vai guardar a roupa para usar outro dia. Não, mas que dia que você usa? Hoje é segunda-feira. Domingo. Você compra usar roupa domingo. Mas por que não pode ser amanhã? Por que não pode sair da loja com a roupa nova? Não é verdade? Por quê? Você sabe que meu filho se domingo é assim, você né? morre? Se domingo você morre? É assim, ele compra a camisa, ele se deixar, ele sai da loja usando a camisa nova. Não, mas eu também. Eu tenho isso. Esse é uma luta. Você vê, é o demôniozinho, o diabinho, toda hora. Não usa roupa não, guarda para domingo. Veste ela domingo, tá. Isso é uma armadilha. Mas ela é uma armadilha normal. Eu me lembro quando as pessoas chegavam na minha casa, na casa da minha mãe, os talheres melhores. Quer dizer, o melhor para os outros. Nós não. E se ela não tivesse... Ela até falava um negócio interessante. Ela falava assim, nunca recue.
Ela falava isso. Mesmo eu gago, eu ia comprar as coisas, eu tinha dificuldade, né? Eu lembro uma vez que ela falou assim, ó, vai comprar 1 quilo de sal. Eu morava em Cacoal. Vai comprar 1 quilo de sal. Aí eu fui lá chegando lá, eu falei, eu quero 1 quilo. E o camarada, endemoniado, falou assim, não estou entendendo. Eu voltei, eu falei, mãe, pede da sua mãe, que é a área de conforto, você fica tranquilo, você fala melhor, né? É tensão que cria gagueira, principalmente. Aí eu voltei a escrever num papel, aí eu fui lá, mostrei pro camarada, ele falou, não tô entendendo essa letra não. Aí minha mãe falou assim, desculpa, minha mãe falou assim, se não voltar com o sal, não tem comida. O que eu fiz? Pus o dinheiro do galpão, no balcão, peguei o sal e fugi. Por quê? Ela nos ensinou que a gente não pode recuar. Isso foi tão importante que nos meus dias de chiqueiro, foi justamente isso que me fez levantar. Entendeu? Agora, e se ela me ensinasse que eu pudesse criar riquezas? Tá entendendo? Então, aqueles pratos ali faz você se sentir como não tão importante. E é sutil, né? Outros, né? Mas aquilo que eu falo, já até toquei uma vez na sessão com você, a gente foi ensinado a ter o porquinho da caderneta de poupança para guardar a moedinha dentro do cofrinho. A gente não foi ensinado a aplicar, a gente não foi ensinado a reter uma porcentagem maior do que a gente ganha, não. A gente tinha os cofrinhos para colocar moeda. Não, eu até diria para você, Anderson, que essa época era boa. Porque hoje nem tem. Porque hoje a gente dá o cartão pro filho, ele não sabe. Ele não tem sensação do dinheiro. Crédito, porque se tem uma armadilha que o banco criou, foi o cartão de crédito, né? Débito, crédito. Porque você pega o negócio ali, você fica... Tipo a espada de espadachim, de samurai. Nem sente a dor, né? Sai cortando. Meu amigo, quem não sente a dor do dinheiro indo embora, vai perder tudo. Tem que doer em você. Tem que ir contando assim, ó. Sabe aquela pessoa que contava o dinheiro e passava lá assim? Tem que gastar seu cuspe. É porque o dinheiro em espécie na carteira, além de você ver, saber o preço, você vê a carteira esvaziando, né? Aí você dá uma segurada. E o cartão? O cartão você fica poderoso. O cara fala assim, ó, você tem um crédito aqui de 40 mil reais. Rapaz, você sai pensando que é seu. Você ganha 10 por mês. Não, e o pior é que você pensa que 40 é seu, né? E não é, né? Não é. Ou seja, o banco é tão esperto. O que o banco vende? Vende dinheiro. Vende dinheiro para nós, com um nome diferente, mas tudo dinheiro. Mas tem que também aprender a vender dinheiro, entendeu? O Banco Safra mesmo, você vê, é de judeu, o banco vende dinheiro. Você sabe que uma vez eu fui trocar meu carro, aí o vendedor falava assim, pô, seu carro tem 3 anos, já está com 80 mil quilômetros. Eu falei, mas eu comprei o carro para andar. Isso vai diferenciar no preço? Não, eu falei, então qual é o problema? Eu não comprei carro para ficar na garagem, eu comprei o carro para andar. Se eu quisesse um carro para ficar na garagem, eu passava todo dia na frente da garagem e ficava olhando o carro. Carro bonito, carro bonito. Mas se eu tenho carro, se eu tenho bem... Usar. Eu vou usar o bem. Esse é o problema nosso, André. Veja bem, tem um monte de informações que nós recebemos da nossa formação que atrapalha a gente tirar, que são pobrezas, que atrapalha a gente criar riqueza na vida da gente. E essa é uma verdade sutil. Sutil. Imagina a igreja quando fala assim, ó, você vai no culto, você está ali, ó, Deus vai mudar a sua vida. Creia, Deus vai mudar a sua vida. Isso é perigoso. Deus vai mudar a sua vida quando você começar a ter atitudes assim, a estudar, chegar mais cedo no seu trabalho, ser o que sai mais tarde, fazer as coisas com excelência, comprometido, respeitar a cadeias de autoridade e hierarquia. Quando você se comprometer, Deus vai te abençoar. Agora só Deus vai te abençoar. Cria uma geração que tem uma expectativa do milagre do céu. E o milagre acontece na terra através da sua vida. É por isso que a fé sem obras é morta. É morta. E você lembra que Deus falou para Moisés, pode ler o texto lá em Êxodo, Deus fala para Moisés desse jeito aqui, ó, é desse jeito que está escrito. E tu, Moisés, levanta o teu cajado sobre o mar e abre-o para que o povo possa passar com o pé seco. Deus mandou Moisés abrir o mar. Lê lá em Êxodo, você vê. E abra-o. Deus não fala assim, Moisés, levanta o cajado que eu vou abrir o mar vermelho. Deus falou isso, não. Deus falou assim, vai lá e abre o mar. Agora, ainda fala mais, né? Porque clamam a mim, né? Quer dizer, Achem, ou seja, né? vai lá e faz. Porque escravos se comportam como escravos. Vencedores se comportam como soldados. Entendeu? Porque ele diz, marchem.
Se comporte como soldado. Para de viver essa vidinha de escravo aí, arrastando os pezinhos no chão. Essa é a questão. Porque mudança comportamental gera mudança socioeconômica também. O papo quando é bom, né? Porque me surgiu uma outra pergunta aqui quando você falou que marcha, né? Quando você falou que faz. O problema, você acha que a maioria de nós hoje é que a gente também é muito imediatista, né? A gente nunca marchou. Aí a gente começa a marcha, já quer marchar 45 quilômetros. Já quer chegar lá. Já quer chegar lá. Não é assim, né? Não é. Processualidade é algo bíblico. A Bíblia diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que está dizendo isso? Processualidade. Primeiro o céu, depois a terra. Processo. Quem não respeita a processualidade viverá escravo do fracasso. Quem não respeita a processualidade viverá escravo do fracasso. Ou seja, tudo tem começo, meio e fim. E é você que decide como vai chegar. O camarada fala assim, e quando é que eu vou saber que eu cheguei? Quando você chegar. Não vai ter dúvida. A sensação é sua, cheguei. Não, tipo assim, quando eu vou saber que vai dar certo na minha vida? Quando é certo. Deu certo agora? Não, então é só continuar para dar certo. Entendeu? Aí a mulher que perdeu a dracma, ela fala assim, ó, procurou diligentemente até encontrar. Não é até cansar, não, é até encontrar. Tem pessoas que procuram algo até cansar. Outros procuram até encontrar. Qual a diferença? Sucesso e fracasso. É porque o que cansa desiste, né? Não, mas Deus não mandou fazer as coisas descansado, não. É cansado mesmo. O cansaço separa os meninos dos homens. Os covardes dos corajosos. Os decididos dos empolgados. Porque só se cansa quem vai à luta, né? Cansaço e sofrimento é um tipo de mecanismo de separação dos homens dos meninos. Agora, o que eu acho que as pessoas têm que observar é o seguinte, nós estamos falando de cansaço, não de desgaste. Né? Sim, é aquilo que eu falei anteriormente. Você pode cansar porque está correndo. Estou correndo atrás do meu objetivo. Que tal ir andando? Vai andando, pode ficar tranquilo. A Bíblia Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo. Caminha. Rapaz, tudo com persistência equilibrada produzirá resultados extraordinários. E eu, já vivi essa outra fase do Reginaldo, hein? Eu já conversei com ele em época em que ele não falava em andar. Não. Por isso que eu estou dizendo que o que ele está falando aqui para você que está assistindo a gente hoje é algo que ele viveu. Eu, quando conheci o Reginaldo, ele era assim. Correria, 220, hora estou em Washington, hora estou em Nova York. E estou falando Nova York, eu acho que era verdade mesmo. Ele estava lá. Ele falava para mim assim, não, Sinop é pertinho de... Eu compro meu microfone, acho que era em Washington, você falava, não sei, que por aqui... Nova York, porque por aqui é mais perto, não sei o que, eu vou lá, compro um microfone que ele podia pedir pelo correio. Não é isso? Deus me soprou em muitas nações. Então, aí, ele já foi assim. Hoje ele está falando em andar, ou seja, aprendendo... Eu acho que você podia fazer uma outra palestra, né? Aprendendo os processos para desempobrecer. Não, mas nessa palestra eu falo. Mas eu acho que talvez uma palestra aprendendo a caminhar para produzir êxito permanente. Aprendendo a caminhar para produzir êxito permanente. Porque correndo você produz êxito, mas não é permanente. Boa. Correndo você tem êxito, mas não é permanente. Esse êxito não permanece. Por exemplo, você corre e deixa todo mundo para trás, cara. Agora, se você leva todo mundo, você cria sucessores. Entendeu? Sua família, sua casa, as pessoas ao seu redor. Anderson, uma coisa é certa. As pessoas querem você. Não o que você pode oferecer a elas. Agora, se você estiver correndo, você vai oferecer a elas muitas coisas. Mas não vai oferecer você. E no final das contas, o que vale foi o quanto você deu de você para elas. Não o que você deu para elas, coisa. Jesus falou assim, olha, eu sou o pão vivo. Quem beber dessa água aqui, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem comer desse pão aqui, ó, é de mim, você tem que comer, é de mim. Não é um canibalismo, entendeu? Mas é dizer, a gente tem que se alimentar do outro, entendeu? Se alimentar do outro. Um ajuda o outro. Um vai, como você disse, o mentor, né? O mentor. Sabe mais do que você naquela área, e às vezes não é porque ele é o seu mentor que ele sabe tudo. Às vezes vai ter uma área que ele vai saber, que você vai saber mais do que ele. Todo mundo, na administração tem um negócio chamado de liderança contingencial. Eu e você estamos aqui, né? Estamos numa viagem, andando, chegamos num barco, chegamos no mar, chegamos no rio. Você sabe fazer barco? Eu não sei. Você é o líder. Você fez o barco, entramos no barco. Você sabe fazer o barco, mas você não sabe remar. Eu sei remar.
eu sou líder agora. Mas você sabe situacional. Para cada situação, um é líder numa área. E as pessoas têm resistência a isso. Quando você chega em alguém e fala assim, olha, isso é você que tem que fazer, porque você faz melhor do que eu. As pessoas, não. Você está querendo jogar a sua responsabilidade para mim. É ou não é? É verdade. É verdade. Como vencer isso? Ensinando. As pessoas precisam perceber que você está disposto a fazer qualquer coisa para o bem delas. Elas precisam sentir você. Entendeu? Aquela coisa que você olha assim, falando. Você lembra, João 19, Jesus fala assim, ó, apareceu Jesus, né? Estava ali todo mundo assustado e tal, e mostrou as mãos e o lado. Tinha acabado de ressuscitar. Por que ele mostrou as mãos e o lado? Porque eu vou me identificar com você revelando as minhas cicatrizes, as minhas machucaduras, não as minhas vitórias. Eu sei mais. Quando Tomé tocou na ferida de Jesus. Também, repete aí. Você vai se identificar com alguém te mostrando as suas feridas e não as suas vitórias. Você vai se identificar com uma pessoa mostrando as suas feridas, não as suas vitórias. Por quê? Porque vitórias nem todo mundo tem, mas feridas todos têm. E sempre de uma ferida você tira um aprendizado. Sempre. Você lembra que Tomé tocou na ferida de Jesus? Quando tocou, ele caiu de joelho e falou assim, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Por quê? Você só sabe quem é o outro quando você toca na ferida dele. Gente que fala da gente sem nunca tocar na ferida da gente são abutres covardes. Você está inspirado hoje. Não, é a vibe natural. Fala quantos idiomas você, Reginaldo? Rapaz, eu falo jucimerês, sinopês, cuiabanês, é isso aí. E como é que você foi tanto para os Estados Unidos? Rapaz, eu não sei, eu tenho coragem. Eu me lembro que eu dei uma palestra lá em Dallas para americanos, uma escola lá, Cefenai, americano. A palestra, eu tive que montar ela toda em inglês, tinha um intérprete, toda em inglês, eu coloquei ela no meu celular em português. Você lembra que eu falei que eu sou bom de sinônimos, né, porque eu era gago? Em português, eu ia falando em português, mostrando em inglês e o intérprete me traduzindo. Muito mais difícil. Tem que ter coragem, né? Não, eu sou péssimo para idioma, meu Deus. Por isso que aquele versículo serve para você, seja forte e corajoso. E corajoso. Não, coragem não. Eu tive coragem. É interessante, né? Deus vê em você coisas que você não enxerga. Deus falou isso para Josué, mas falou para Gideão também assim, ó, vai nesta tua força. Falou, qual? Estou aqui escondido. É que quando a gente está sob pressão e situação contrária, você não consegue acreditar que você é forte. Porque a gente acha que a gente é forte se está fazendo coisas grandes, realizações. Não, você pode estar forte no cantinho. E é forte. Você só não sabe que você é. Mas a situação um dia vai te exigir. Virá uma tempestade que você vai ter que capitanear o seu barco no meio dela e atravessá-la. Naquele dia você saberá que você tem a força e o poder de um capitão. Pô, a gente tinha papo para ficar aqui 2 horas, né? Mas já passamos aí de 1 hora, o Reginaldo tem outros compromissos também. Eu quero agradecer a sua vinda aqui, mas vamos terminar assim, algo que você fez e que não faria. Algo que eu fiz e não faria. Tem muitas coisas, mas tem uma coisa que eu não fiz e faria. Eu beijaria mais meus filhos. Eu beijaria eles. Você vê que na cultura italiana, os filhos vêm e beijam os pais, né? Eu acho que se a gente beijasse os nossos filhos, nós nunca os perderíamos de vista. Eu beijaria mais. Você está querendo então dizer que você teria dado mais amor para eles? Não. Beijo não representaria isso? É amor. Eu estou dizendo que esse ato prático te obriga a amar. Ah, entendi. Entendeu? O ato. A prática, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, cumprimentai-vos com ósculo santo. Como eu vou te cumprimentar com ósculo santo se eu não entender você? Você lembra que Judas veio e beijou Jesus? Jesus sabia que ele tinha vendido ele. Sabia que ele era mala. Mas por que Jesus deixou ele beijar? Porque ninguém se esconde quando os olhos se encontram. Entendeu? Ninguém se esconde Tete a tete. quando os olhos se encontram. Então, se você beijar mais seus filhos, beijar mais sua família, beijar mais, ninguém vai sumir de vista. Eu faria isso mais. Uma pergunta prontíssima que todo mundo faz. Faria tudo de novo, da mesma forma? Faria diferente. Faria tudo de novo, diferente. Ficaria melhor do que está hoje. Seria mais permanente, mais profundo. Eu faria tudo de novo caminhando, não correndo.
Alguém que ficou pelo caminho que você se lembra e gostaria de estar que estivesse do seu lado? Há muitos. Teve alguns em especial, assim, mas muita gente. Tem pessoas que não poderiam ter ficado para trás. E alguém que você não quer mais ver? Existe esse aqui não dá. Some de mim. Some. Não, eu passei pelo versículo 4, do 23:4 do Salmo, diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Eu passei por esse vale. É o versículo 4. Eu estou pronto para o versículo 5. Qual é? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu estou pronto para sentar com gente que eu sei que não gosta de mim. Essa também é profunda. É porque se você... Jesus fez isso, né? Davi fez isso. Davi também. Jesus deixou ser beijado. Davi está dizendo, eu passei por um vale tão terrível, Deus, que eu estou pronto para estar diante de pessoas que não me amam e sentar e comer com elas em paz. Porque quando você está diante de quem você não gosta, a primeira coisa que você faz é não comer. Já trava a garganta, fica com raiva, né? Vou nem comer, não é verdade? Não, você está tão com a inteligência emocional tão equilibrada que você consegue se alimentar diante dos seus inimigos. Porque a paz está quando você está diante de gente que não te ama e que você quer bem deles. Seu perdão, né? É o óleo extraído na dor e na solidão. Unge a minha cabeça com óleo. Esse óleo, ele é extraído na dor. Ele é aquela da moenga. É a cana que passa, aí você dobra, aí você torce, aquele caldo. Esse é o óleo que só unge homens que venceram dores profundas. Show de bola. E quem quiser acompanhar seu trabalho, os seus livros, a sua palestra, qual o caminho? Eu diria para... Aí embaixo vai anotar aqui o meu Instagram, Reginaldo Martins BR. Através ali do meu Instagram, eu consigo me comunicar legal com você. E você comigo também. Muito bem. Ele tem uma coisa... Por isso que eu falo que... Ó, eu sei que eu já estourei o tempo. Mas ele tem algo lá na igreja dele que eu sou apaixonado, que é aquela igreja de crianças. Eu não toquei no assunto aqui, acabei passando batido quando eu vi você tirando uma colmeia de mel de dentro de um armário daquela igreja para refazer e reconstruir a igreja. Eu falei para minha esposa, ele está recomeçando. É isso aí. É isso aí. Eu vivo a coisa mais bela que um pródigo pode experimentar. A oportunidade do recomeço. Porque recomeçar é privilégio de poucos. Eu o tenho. Muito bem. Obrigado pela presença aqui. Prazer, meu amigo. Prazer é todo meu. Uma amizade que começou na portaria de um hotel e que perdure há muito tempo, né? E vai muito continuar quando adentrarmos os portais celestiais do céu. Em nome de Jesus. Obrigado. Na porta começou, na porta continuará. Gente, obrigado a você que esteve conosco até agora aqui. Vou trazer o pastor Reginaldo aqui outras vezes, que hoje a gente falou de um tema, mas eu tenho certeza que ele tem muitas outras histórias para a gente bater papo aqui, histórias bíblicas, enfim. Esse é o objetivo do Pod Anderson. São vários assuntos. É um podcast, é um bate-papo, e a gente vai trazer aqui assuntos dos mais variados possíveis para que você que está aí do outro lado possa se sentir também realizado em todas as suas áreas, em todas as suas dúvidas, tá? Ativa a notificação, se inscreve no canal, divulga, compartilha o link e vamos aumentar cada vez mais a nossa família aqui também do Pod Anderson. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Beijo, tchau.